Quais os próximos alvos para o Bitcoin nessas próximas semanas de julho e agosto? Será que a gente tem mais chão pela frente? Ou será que de fato a gente chegou no fundo? Nesse vídeo eu vou mostrar minha análise do Bitcoin e por que eu acredito que o Bitcoin ainda pode perder 50% do seu valor, indo lá para casa dos 10 mil dólares. E esse vídeo vai ser 100% baseado em análise técnica, eu não vou levar em consideração dados on-chain do Bitcoin ou análise fundamentalista e todo o cenário macroeconômico. Embora se a gente levar em consideração o cenário econômico atual e todas essas notícias aqui, a gente tem uma expectativa bem pessimista para todos os mercados. Agora, editora, solta a vinheta. You only have one life, so make it worth it. Oi pra você, meu nome é Henrique. Muita gente me pergunta o que é que eu tô achando do cenário do Bitcoin e qual a minha análise. Antes de fato pegar o gráfico e mostrar pra vocês minha análise do Bitcoin, um aviso muito importante: isto não deve ser interpretado como indicação de investimento. Este conteúdo tem caráter educativo e eu não me responsabilizo por atitudes irresponsáveis tomadas a partir desse conteúdo. Então bora lá, bora pra análise técnica do Bitcoin. Olhando aqui no Bitcoin, vamos começar pelo gráfico diário, o que não é tão positivo assim pra gente. Nesse momento, no gráfico diário, nesse dia de hoje, né, de 12 de julho, ele faz o que parece ser uma bandeira de baixa, que é um padrão bem conhecido na análise técnica, mais ou menos como esse daqui, onde por isso ele vem de uma forte queda, tenta fazer alguns topos e fundos ascendentes e ele falha nessa tentativa e rompe para baixo. Então eu fiz esse desenho ontem e de fato o Bitcoin respeitou aqui nossa linha de tendência aqui de alta, respeitou o nosso canal, na verdade. Então eu acredito que nos próximos dias a gente pode ficar dentro desse canal e ainda fazer mais um movimento lá para casa dos 23, 24 mil dólares. A gente falhou aqui em fazer um topo mais alto, o que é um sinal de rejeição, sinal que tem muito vendedor nessa região. E bom, no gráfico diário, minha expectativa é que a gente faça este movimento de alta para ter mais uma queda e continuar caindo. Então no gráfico diário a gente já tem uma expectativa de queda. Para a gente olhar de fato o que pode acontecer com o Bitcoin, a gente tem que subir para o gráfico semanal. Quanto maior o tempo gráfico, mais informações você consegue obter do real movimento e da tendência daquele ativo. Olhando o gráfico semanal, a primeira coisa que as pessoas falam que tipo, não, o Bitcoin está no fundo. Por que ele está no fundo? Porque um sinal de fundo é a extrema sobrevenda do RSI no gráfico semanal. Então tô com o gráfico semanal aqui, o RSI é este indicador. Se a gente olhar o bear market passado, a gente teve mais ou menos a sobrevenda do RSI aqui, o que indicou um fundo pra gente. E aí no outro bear market lá embaixo, a gente também teve aqui, ó, 2015, o RSI em extrema sobrevenda. Mas se você olhar o Bitcoin agora, mas Henrique, o Bitcoin agora já está em extrema sobrevenda, então a gente já chegou no fundo? Talvez sim, talvez não. A maior possibilidade é que não. Por quê? Porque aqui nesse momento, ó, tá vendo isso aqui? Ó, olha essa linha vermelha aqui. A gente também chegou no fundo aqui, depois a gente deu uma subidinha e continuou caindo. E se a gente olhar também esse outro cenário aqui em 2015, a gente também chegou na extrema sobrevenda do RSI semanal, teve um movimentozinho de alta, o que também parece, né, ser uma bandeira de baixa. Se a gente olhar aqui, ó, bandeirazinha de baixa e depois continuou caindo, um padrão bem similar ao que a gente está encontrando agora. Então o RSI ele está em sobrevenda no semanal, o que indica que o Bitcoin ele tem que dar uma leve respirada, né, subir mais um pouco, e também está formando esse padrão aqui de bandeira de baixa, que é um padrão bem conhecido na análise técnica. E aí o que é que pode acontecer, né? Se a gente voltar aqui, a gente pode ter uma breve alta, né? O RSI ele vai respirar um pouquinho e depois continuar o seu movimento de queda. Então, observando isso daqui, eu acredito que a gente pode subir mais um pouco, né? Dar uma respirada no RSI para ter mais um movimento de queda. E eu creio que ainda vem um grande movimento de queda no Bitcoin, provavelmente o último. Uma outra coisa que me leva a pensar que a gente pode chegar num fundo é a desvalorização do Bitcoin. Como assim? No Bitcoin, nos bear markets, a gente tem uma desvalorização média de 83% a 85%. Coincidência? Talvez. Bora olhar isso aqui, ó. Se a gente pegar a ferramenta de régua, né, e colocar desse topo até o fundo, mais ou menos 83% ali, ó, 82, 83%. Aí a gente teve o próximo ciclo de alta e no próximo ciclo de alta, ó, a gente caiu também 83%. Então, mais ou menos é o limite máximo ali que ele consegue perder de valor no bear market, ou pelo menos nos últimos. E se a gente olhar o Bitcoin aqui ainda, a gente apenas caiu 72%. Isso desde o topo histórico. Então, para a gente perder 83%, a gente cairia exatamente na casa, na região dos 11, 12 mil dólares ali, em torno dos 10 mil dólares. Então tem fortes chances ainda da gente testar, né, esse suporte aqui, ó, tá vendo, ó, esse suportezinho aqui no gráfico semanal, que são os topos anteriores, que é na casa dos 12 mil, 10 mil a 12 mil dólares ali aproximadamente. Então a gente ainda não desvalorizou mais de 80%, mas Henrique, você falou que ele poderia perder 50%. Sim, ele pode perder 50%, porque se a gente tá em 20 mil dólares e ele desvalorizar 50%, a gente vai para 10 mil dólares. Então 50% de desvalorização em relação ao preço
preço atual. Mas em relação ao seu topo histórico, a desvalorização, o que eu espero é mais ou menos 83%. É uma pena para quem comprou no topo. Falando nisso, comenta aí quantos por cento vocês estão negativos na carteira de vocês, que se eu ver aqui a situação de vocês, eu posso também mostrar a minha carteira e o quanto que eu tô negativa na minha carteira de criptomoedas nesse momento. O que não é algo que eu muito me preocupo. Eu finjo que eu não tenho criptomoeda em carteira e que elas não estão derretendo, mas bom, como a gente investe para longo prazo, não é algo que me preocupa muito. Mas sinceramente eu evito por minha carteira. Eu só compro e jogo lá. O terceiro indicador para mim que a gente pode cair foi a primeira coisa que eu falei. Esqueci de organizar as ordens aqui, que era a bandeira de baixa no gráfico de um dia. Isso eu já mostrei para vocês. Então, bandeira de baixa num dia é um sinal forte de queda, é um padrão de queda. Isso vindo de uma forte queda, né? Quarta coisa que me faz acreditar que a gente ainda pode cair é o indicador de medo e ganância, né? Mede o sentimento do mercado, tá todo mundo com extremo medo, o que faz as pessoas cada vez venderem seus bitcoins e assumir os seus prejuízos. Talvez eu faça uma análise on-chain depois e mostre os dados lá do Glassnode, que as pessoas continuam ainda aceitando o prejuízo no Bitcoin e realizando os seus prejuízos. E ainda acredito que tem mais gente para realizar prejuízo. Eu acho que não limpou o mercado de fato. Embora as instituições financeiras já começaram a comprar, muita gente começa a falar que é fundo, mas para mim, opinião pessoal, tem mais chão pela frente. Uma quinta coisa que a gente vai levar em consideração é a taxa de juros descontrolada no cenário global. Eu falei que não ia levar em consideração coisas fundamentalistas, mas o cenário global, ele casa com a nossa análise, né? Ele bate com a nossa análise de pessimismo. Então é bem claro que o mercado ele tá bem pessimista, tanto o mercado tradicional quanto o mercado de criptomoedas. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que quando o Bitcoin cai 83%, 85%, Ethereum cai tipo 95%, foi o que aconteceu no último bear market. Então na Ethereum o cenário é bem pior. Então na Ethereum, no último bear market, a Ethereum perdeu mais ou menos ali 95% do seu valor. Imagina a Ethereum caindo para os $300 ali, ó. Nossa. E aí, você já comprou sua primeira Ethereum? Eu tô comprando, tô com preço médio legal, mas eu sigo comprando Ethereum e Bitcoin. Uma outra coisa que me faz levar em consideração que a gente pode estar num fundo é que a gente chegou bem próximo do fundo do indicador LGBT do Bitcoin. Como assim indicador LGBT? Este indicador aqui, ó, Bitcoin Rainbow Chat. Basicamente, quando você passa o mouse aqui, você consegue identificar qual seria o momento ideal de compra do Bitcoin ou qual seria o momento de venda, qual seria o momento que a bolha está prestes a estourar. Então a gente viu que, ó, no bear market passado, a gente chegou aqui na casa dos $400 e toda vez que o Bitcoin tá overpriced, tá com preço muito alto, a gente chega nessa região vermelha aqui. Toda vez que a gente chega no bear market, a gente chega no fundo desse indicador aqui, que é essa zona azul, onde basicamente aparece, ó, basicamente de graça, compre. Aí se ele for subindo, ó, compre, acumule, hold, e aqui começa a ficar um pouco perigoso. Nesse momento, a gente tá bem próximo do fundo. Ah, Henrique, mas pra mim parece o fundo. Realmente, aqui parecia um fundo e ainda rompeu um pouco para baixo do indicador LGBT. Então a gente tem mais um pouquinho de chão ainda dentro desse indicador. Eu espero que a galera do LGBT não se sinta ofendida, é só uma brincadeira. Mas é bem interessante pra galera que quer comprar Bitcoin para longo prazo entender se tá no momento bom, tá no momento ruim, será que não tá muito caro, será que tá barato? E bom, uma coisa que me deixa um pouco otimista é que antes de todo o halving, né, a gente sempre tem uma máxima histórica no Bitcoin, a gente quebra uma nova máxima histórica. Então bom, a gente teve essa máxima histórica aqui, depois o halving do Bitcoin, depois outra máxima histórica, depois o halving do Bitcoin. E bom, até agora a gente ainda não chegou nessa região aqui vermelha. Então o que me leva a acreditar, antes do próximo halving, que é mais ou menos ali em 2024, nos próximos 2 anos, a gente vai ter uma alta agressiva do Bitcoin, podendo chegar até os 200, 300 mil dólares, o que, bom, talvez você possa rir da minha cara agora, mas eu te garanto, eu tô comprando o Bitcoin agora e talvez daqui a 5 anos ou 3 anos você volta aqui pra me contar se eu tava errado. Então, olhando para esse indicador, toda vez que a gente tem um ciclo de alta, a gente chega nesse extremo aqui desse indicador. Porém, a gente ainda não chegou. Então, será que a gente tem mais um ciclo de alta ainda antes de chegar aqui no topo? Ou será que de fato a gente vai ficar nesse molho aqui, os 20 e poucos mil dólares, subindo lentamente? E bom, é um cenário bem pessimista. Eu tô comprando Bitcoin desde os 35 mil dólares ali, tô fazendo um preço médio. O que é que eu vou fazer, né? Quais são os meus próximos passos? Meu próximo passo vai ser aguardar a próxima correção. Como assim a próxima correção? A próxima correção do gráfico diário. Quero que no gráfico diário a gente tenha mais um movimentozinho de alta assim, pra gente entrar nesse momento aqui, que é esta linha de tendência aqui nesse canal. Então eu quero entrar o mais próximo possível aqui do topo desse canal, com meu stop loss um pouquinho acima dos 24 mil dólares, que é um suporte e uma resistência psicológica aqui. Então eu espero que o Bitcoin faça esse movimento para concluir o seu desenho de bandeira de baixo, para que eu possa entrar num trade aqui com stop loss bem curtinho, ó. Se colocasse um trade aqui, teria um stop loss ali mais ou menos de 5%,
entendeu? Usando a alavancagem baixa ali no futuros, você consegue um lucro muito bom, caso é o que eu pretendo fazer. Em relação ao altcoin, eu estou comprando poucas altcoins em relação à minha carteira spot. Em relação ao mercado futuros, eu cancelei, eu apaguei o botão de long da minha tela. Não importa se o mercado está subindo hoje, está na tendência de alta hoje, se estiver subindo, eu não opero long, eu não quero operar contra a tendência majoritária. Eu estou tentando pegar sempre o melhor ponto ali de resistência, o finalzinho dessas pequenas ondas de alta, para que eu possa entrar a favor da tendência e não operar contra a tendência do Bitcoin. Eu sigo comprando algumas altcoins, as mais consolidadas do mercado. Não sei se eu posso falar sobre isso aqui. Se vocês quiserem eu falo. Na real, nem sei se você está assistindo esse vídeo ainda, então comenta aqui embaixo, hashtag Galileia, e conta pra mim, cara, quanto é que você tá perdendo na sua carteira aí? Como é que tá a sua carteira spot de criptomoedas? E se você não tem carteira, amigo, a gente tá num cenário bem interessante. E bom, basicamente eu vou esperar a próxima onda de queda do Bitcoin, eu vou esperar ele corrigir novamente para cima, junto com as altcoins, e que nem eu falei aqui, fingindo que eu não tenho altcoin e Bitcoin na minha carteira e outras moedas, pra eu não chorar, porque mesmo fazendo um preço médio baixo, a gente tá com saldo bem negativo ali na carteira spot. E bom, será que a gente vai ter mais um ciclo de alta antes do próximo halving? O que é que vocês acham? Comenta aqui a análise de vocês, as expectativas de vocês, para que eu possa entender. Se você não me acompanha em rede social, Henrique7 no Instagram. E se você quer fazer parte dos meus conteúdos pagos, estratégias, cursos e coisas que eu tenho, quer consumir meu conteúdo, os links vão estar aqui embaixo. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.